Depois da batalha nos gramados, o Brasil enfrenta agora a batalha nas urnas com as eleições de 2014. E olha, o adversário não será fácil. E segundo o Instituto Data Popular, quem vai decidir o resultado é a nova classe média brasileira, que representa 54% da população do país. E eu vou bater um papo agora com Renato Meireles, que é o sócio-diretor do Data Popular. Renato, me conta como é a classe média brasileira, o que ela espera do novo poder do Brasil? Olá, é sempre um prazer falar por grandes nomes da propaganda. A nossa pesquisa diagnosticou que essa classe média brasileira tem um eleitorado muito mais exigente do que no passado. Basicamente, eles passaram a trabalhar, ter carteira assinada, portanto a pagar imposto direto na fonte. E aí ele passa a entender os serviços públicos não mais como um favor do governo, mas como uma contrapartida do imposto que ele paga. 7 em cada 10 acreditam que o voto pode mudar o país. Em que pese o grande descontentamento que eles têm com a política brasileira, eles ainda acreditam no poder do voto. A questão básica é que a eleição está começando só agora e muita gente ainda está indeciso ou pensa em anular o voto. Qual é a relação dos jovens, que é grande parte do eleitorado, com a política? Os jovens são hoje 1/3 do eleitorado brasileiro. E quando a gente pega a maior parte desses jovens, que são os jovens da classe C, são jovens que estudaram mais do que os pais. 79% desses eleitores estudaram mais do que seus pais. São jovens mais conectados e que vão fazer com que a internet tenha um papel-chave no processo eleitoral. Mas são jovens muito desiludidos com a classe política. É como se ele achasse que nenhum político o representa. E hoje são a parcela do eleitorado mais propenso a votar nulo. Agora, no ano passado nós tivemos as manifestações e a internet foi uma promissora dessas manifestações. Como é que é esse ano? O fato é que, enquanto a classe política é analógica, os novos eleitores são digitais. Esses eleitores querem saber tudo dos candidatos, a opinião deles, estudam não só o passado, mas o que eles enxergam para o Brasil do futuro. Ou os políticos entendem esses novos jovens, ou nós vamos correr o risco de ter a maior abstenção da história das eleições brasileiras. 64% dos entrevistados pelo Data Popular diz que o Brasil não está no caminho certo, é isso? É isso mesmo. As pessoas acham que a vida privada melhorou, que a sua casa está melhor, eles estão estudando, estão tendo garantia de emprego, mas isso não significa que, na visão desses jovens, o governo fez a sua parte. É como se da porta de dentro de casa tudo funcionasse, e da porta de fora da casa as coisas não funcionassem direito. Ele espera que o próximo governo faça a sua parte para que a vida continue a melhorar como melhorou na última década. Agora, falando em melhorar de vida, a classe média cresceu muito nos últimos anos, mas ela ainda quer essa sede de mudança ou não? Ela quer mudar, sim, mas ela quer mudar porque os sonhos mudaram. É como se a régua de qualidade desse novo eleitor se transformasse completamente. Ele não quer mais dentadura, ele quer Plano Nacional de Banda Larga, ele não topa mais cesta básica, ele quer ProUni. É um eleitor muito mais exigente com relação à qualidade e os tipos de serviços públicos que ele recebe do governo. Você sempre fala que a propaganda para a classe C tem que ter ISO. E propaganda política também? Propaganda política, mais até do que a propaganda para a classe C, tem que ser inteligível, simples e objetiva. É a propaganda com ISO, como você falou. Imagina o seguinte, o eleitorado brasileiro, num país com democracia de voto obrigatório como o nosso, o peso das classes D e E na eleição do voto é ainda maior do que o peso delas na economia. Portanto, ou se tem uma comunicação política que o jovem e que a classe CD entenda, ou você corre o risco de não estar convencendo o seu eleitor. Se você fosse dar um conselho para cada candidato, o que você falaria em relação à comunicação para essa classe? Olha, em primeiro lugar, não minta. Não minta. Se você eticamente não tiver convencido o candidato a não mentir, pense que na era digital, onde todo mundo grava tudo, todo mundo tem o histórico de cada candidato, a chance de te pegarem na mentira é cada vez maior. Segundo, não discuta legado. O eleitorado brasileiro não quer saber o que foi melhor para o país, se foi o controle inflação ou a diminuição da desigualdade social. O brasileiro quer estar olhando para frente, ele quer olhar no futuro. Ofereça propostas claras, diretas e objetivas sobre como que o governo pode ajudar as pessoas a melhorarem de vida. E como a alta sociedade, a classe média alta, vê a nova classe média brasileira e também a política?
Hoje, a elite está muito irritado com os rumos que o país está tomando. E isso faz com que, muitas vezes, ela não pense direito no que está fazendo. O xingamento ao presidente da República que aconteceu na abertura da Copa do Mundo é um grande exemplo com isso. Isso poderia parecer apenas uma forma, uma manifestação de descontentamento com o governo, mas a moeda foi para o lado errado. O feitiço virou contra o feiticeiro, já que a grande maioria da população brasileira rejeitou veementemente o xingamento a presidente da República. Tá certo, obrigada, parabéns. E agora, rumo às eleições. Agora, rumo às eleições, vão ser eleições muito curtas, tem pouquíssimo tempo de campanha, portanto, também será uma eleição muito intensa e de muito debate. Eu tenho certeza que antes do final das eleições a gente volta a conversar.